Eu esta semana estava a considerar o que seria importante nós fazermos, quais meditações que seriam importantes fazermos nestas próximas semanas, qual uma série que eu acho que seria importante nós trazermos. E fez-me lembrar o meu tempo no serviço militar, e de vez em quando eu saio com uma mochila às costas para o monte, o que é que eu levo comigo, não é? Naquela altura, quando eu ia para a nossa semana de campo, lembro-me de uma prova em particular, a prova de choque, levava lá na minha mochila a famosa ração de combate e lá dentro também um cantil de água, não é? E com aquilo nós passávamos dia a dia. Aquela ração de combate que nos era entregue era para 3 dias e a água era reposta todos os dias, não é? Recursos para muitas vezes para nós conseguirmos alcançar algumas coisas em nossa vida. Quando eu saio sempre para fazer uma caminhada, onde quer que seja no monte, a última que eu fiz assim maior foi lá no Caramulo e levei lá água fresca comigo. E pelo meio Deus me beneficiou com algumas amoras que deram muita energia, não é? Esses são recursos que nós levamos connosco, não é? E é sobre isso que eu pensei, o que é que Deus tem para nós? Quais os recursos, ao pensarmos no tempo que estamos a viver, quais os recursos que Deus tem para nós? Quais as graças que Deus dá ao seu povo, aos seus filhos, para nós beneficiarmos e realmente aproveitarmos nesta nossa caminhada, neste nosso deserto da pandemia. À minha memória veio uma das últimas pregações que eu falei em novembro sobre vivermos no deserto. O que é que Deus fala no deserto? O que acontece no deserto? Não é? E eu creio que de alguma forma este tempo que tu e eu estamos a passar é um tempo em que nós podemos e vamos ouvir Deus. Este Deus que quer falar connosco neste deserto. Este Deus também que se manifesta a nós. E por isso, ao pensar nisto, eu queria começar mesmo lá naquela passagem que encontramos no livro de Êxodo, capítulo 13, que diz: o Senhor ia adiante deles de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho e de noite numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Deus estava presente 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, com o povo, no meio do seu povo, guiando o seu povo, orientando o seu povo. Esta convicção de que verdadeiramente Deus era importante. E o que acontece é que depois deste episódio, eles criam o tabernáculo, lá em Números capítulo 9. E lemos que o tabernáculo que Deus habitava no tabernáculo. E o tabernáculo estava no centro de Israel. Quando se montavam as tendas, no centro de tudo estava o tabernáculo, a presença de Deus. E eu acho tão significativo isto, porque Deus verdadeiramente quis nos dar a lição que não é somente em algumas alturas em que nós precisamos que Ele seja o centro da nossa vida, mas sempre e em todo momento. E é por isso que também lá no livro de Coríntios, que nós hoje vamos falar, diz que nós somos o tabernáculo de Deus, ou o santuário de Deus. O que é verdadeiramente uma imagem do Velho Testamento. Era como se Deus, assim como no tabernáculo, Deus também habitasse e estivesse em nós. Mas lembrando um pouco as palavras de Jesus, quando Ele falou e disse: eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Jesus sabia que nós precisaríamos da presença contínua de Deus em nós, para que nós tivéssemos esperança no meio das nossas adversidades. Não somente nos tempos que vamos passar como discípulos, mas nos tempos como homens e mulheres que passamos, desafios que temos na nossa vida. A ideia de que Ele vai estar connosco para sempre. Connosco para sempre. Ele é um recurso que Deus nos dá no meio destes tempos que estamos a passar no deserto da pandemia. E antes de avançarmos no nosso tempo juntos, veio uma memória o curso A Vida que Satisfaz, do pastor Carlos Macorde, que ministrou a nós algumas vezes. E ele tinha um exercício que eu gostava imenso.
e que eu quero compartilhar convosco e quero vos encorajar aí em casa também para fazer. E esta é uma declaração da presença de Deus, não é? Por isso, coloca a tua mão no peito, lá junto ao teu coração, e vamos juntos dizer: Jesus, que bom que tu habitas aqui. A vida cristã inteira que eu vou viver já vive em mim, porque para mim o viver é Cristo. Não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Cristo é tudo e está em todos nós. Amém. Pensares nisto, que Cristo está aqui, na tua vida. E Cristo é tudo. Está em todos nós. Tudo que nós precisamos já está em nós, que é Cristo. E por isso, quando eu quero falar acerca dos recursos, às vezes não são coisas que estão longe de nós, mas são coisas que estão conosco, que se calhar tu e eu não nos apercebemos. E há tantas vezes na vida que é assim. Nós temos coisas conosco que não nos apercebemos. Não é como nós termos a carteira no nosso bolso e nós não a reconhecermos dentro de nós, não é? E às vezes Deus nos dá coisas que, se nós não aproveitarmos, se nós não tomarmos posse disso, nós não vamos viver o que Deus tem para nós. O Espírito Santo é uma dessas realidades, é um recurso de Deus para ti e para mim. E é bom que Ele habite em nós. Então a vida cristã consiste muitas vezes em relembrar ou lembrar o que nós já temos. Às vezes nós estamos à procura de muitas coisas novas e, na verdade, tudo o que nós precisamos já nos foi dado em Jesus. E por isso eu gostaria de hoje ver convosco quatro ideias-chave. A primeira delas é esta ideia-chave e simples, que o Espírito, o Deus que habita em nós. O Deus que habita em nós. O Espírito Santo é uma coisa tão simples. Se calhar se nós parássemos aqui e não disséssemos mais nada hoje, mas se nós conseguíssemos fazer desta verdade a nossa verdade, em cada momento, eu acho que isto mudaria a nossa vida. Pensa o que diz a palavra. Nós somos o santuário do Deus vivo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, provenientes de Deus, e não sois de vós mesmos? Bem, este versículo dava para pregar sobre muita coisa. Dava para pregar como é que nós usamos o nosso corpo. Dava para pregar verdadeiramente como é que nós usamos os nossos recursos, tudo o que nós temos. Estava a falar acerca do dízimo, dava para falar acerca de mil e uma coisa. Como é que nós usamos os nossos 24 horas do dia, dava para falar muita coisa. Mas a chave que eu quero trazer para ti e para mim hoje é esta ideia de que o Espírito Santo está a habitar em ti. Ele habita em ti 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. E Ele está a habitar em ti. Nós somos o templo de Deus. Deus é nosso e nós somos dele sempre. Sempre. E esta ideia de habitar é uma ideia de permanência. Não é? A minha casa é onde eu habito. A igreja eu não habito na igreja. Não é? Eu passo, às vezes, horas na igreja. Um dos meus netos acha que eu habito na igreja, mas isso não é verdade. Eu habito em minha casa. Esse é o meu lugar. E Deus habita em nós, habita em ti, habita em mim. E por isso Jesus disse: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Esta ideia da presença do Espírito Santo em nós deve trazer uma enorme esperança no meio do tempo de adversidades. Porque se alguém não tem o Espírito, esse tal não é dele. Diz Romanos capítulo 8. Por isso o Espírito Santo está em ti, está em mim. Ele habita em nós. É uma das marcas de Deus. É uma das marcas no meio desta nossa pandemia no deserto. Deus está em ti, está em mim, está em nós. Está na sua igreja. E por isso se dizia lá no livro de Colossenses: Cristo em nós, esperança da glória. Ou seja, se tu conseguires parar, interiorizar esta verdade profunda,
que Deus habita em ti, acho que já não é preciso dizer mais nada. Porque se Deus habita em ti, não há razão para tantas coisas que às vezes nos passam pela cabeça, nos passam pela alma, nos passam pelos nossos próprios sentimentos. Nós somos o santuário de Deus. Por isso, quando te perguntarem onde está Deus nesta pandemia, responde: Ele está aqui entre nós. E este é um pensamento que se calhar é tão chave nós pensarmos. Deus está aqui, entre nós e em nós. E daqui a pouco estamos a chegar à Páscoa, em que vamos celebrar a sua morte e ressurreição. Não sei se vai acontecer o mesmo do ano passado, em que estávamos 3 ou 4 no cimo do monte a cantar e o resto do pessoal acompanhando nas suas casas, mas seja como for, Ele está onde tu estiveres também, onde eu estiver também, Ele está em nós. E esta é a verdade mais profunda que eu vou dizer hoje. Não é? O resto, como se costuma dizer, é paisagem. O resto não é tão é importante, mas quando tu pensas que Ele está em ti, então isso enche a tua alma. E por isso, neste dia, eu te quero encorajar a parares e dizer a Jesus: Senhor, que bom que tu estás aqui. Vamos até pôr, se calhar, depois à tarde, lá no nosso Facebook, esta declaração da presença de Deus. Porque é algo que tu podes fazer em tua casa. Não é? Que Ele está em ti todos os dias, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Ele está em ti quando tu estás bem disposto, quando tu te encontras mal-humorado. Ele está em ti quando tu estás cheio de fé e quando tu estás cheio de medo. Ele continua contigo. Mas, claro, não é esse o espírito de medo. Não é o espírito de Deus que quer trazer a ti. Por isso, a primeira grande verdade é este espírito, o Deus que habita em ti. A segunda coisa que eu quero falar é acerca do poder para viver. Isto é importante porque, às vezes, nós, em Atos, diz assim: estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Recebereis o poder, ou a virtude, ou como se diz lá no grego, o dinamite. Vamos ver a palavra dinamite. O dinamite do Espírito Santo, que há de vir sobre vós e sereis as minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Ser testemunhas, este poder para viver. Uma criança que acabava de aceitar Jesus perguntou ao seu pai: mas como é que eu vou crer no Espírito Santo se eu nunca o vi? O pai, que era eletricista, lhe disse: eu vou-te mostrar, vem comigo. E levou a criança à casa das máquinas onde estavam os geradores de energia. É daqui que vem a força, diz o pai, que aquece o nosso chuveiro e que nos dá luz. Não podemos ver a sua força, mas ela está aqui, ela está nos fios. E a criança diz assim: eu creio na eletricidade. E o pai diz: pois, embora tu não a vejas, tu crês. Tu crês porque vês os resultados. E um dos resultados deste Espírito Santo que quer estar em ti e em mim é este poder para sermos testemunhas. É impossível tu e eu sermos capazes de fazer o que quer que seja sem a presença do Espírito Santo. Poder para sermos testemunhas. O que é que significa? Significa que as pessoas, ao nos verem a nós, vão ver Cristo. Nós somos testemunhas de Jesus. Não é? E se calhar podemos perguntar a nós próprios, não é? O que é que as pessoas veem quando olham para mim? Conseguem ver Jesus? Conseguem ver o Espírito Santo? O facto de eles estarem à espera daquela descida do Espírito Santo era em parte uma continuidade daquilo que Jesus já tinha experimentado no seu dia-a-dia.
quando ele disse lá em João capítulo 5, eu não posso fazer de mim mesmo qualquer coisa. Querendo mostrar que na sua força humana, Jesus também, como ser humano, não podia fazer qualquer coisa de valor eterno. E tu e eu podemos vir à igreja, podemos cantar, podemos louvar a Deus, podemos pregar, podemos orar. Mas se não for na força de Deus, nada vai ter poder. E eu acho que daí que é importante nós percebermos que o poder que tu e eu temos na nossa vida para sermos testemunhas, não somos nós, é Deus. O teu trabalho também não é convencer ninguém sobre o Evangelho. O teu trabalho é ser testemunha de Jesus e partilhar a mensagem da fé. E por isso eu acho que é importante nós interiorizarmos esta verdade profunda, que Deus nos dá poder para viver. O poder para sermos suas testemunhas, para revelarmos Cristo aos outros que não conhecem Jesus. É como tantas histórias que existem acerca do Evangelho quando chega a alguns lugares dos mais remotos da terra. Não é? Lembro-me de uma história numa tribo lá no interior do Brasil, lá no Amazonas. E que numa dada altura tinha estado a viver entre eles durante um tempo um cristão, creio que era um missionário que ficou a viver durante eles, mas que entretanto aquela pessoa depois saiu dali, ficou a viver vários anos e por alguma razão se deslocou. E mais à frente voltaram lá missionários e lhe perguntaram e começaram a falar acerca de Jesus. E depois eles disseram, no meio da conversa, aqueles índios disseram, Jesus já viveu entre nós. Falando-se daquela pessoa que tinha vivido aquilo que falavam acerca de Jesus. Quando nós percebemos isto, nós compreendemos que o maior poder que Deus nos dá é para nós sermos essas testemunhas de Jesus. Não é? Eu tenho orado muito para a minha rua, não é? Onde eu estou a viver, no meio de uma população muito envelhecida também, que a nossa família seja testemunha de Jesus ali naquele lugar. Porque verdadeiramente que as pessoas vejam Jesus ali, em nós, e que possam, através de ver Jesus, se aproximar do Evangelho. Quais algumas dádivas do Espírito Santo? A primeira delas, segurança. Deus não nos deu um espírito de escravidão para estarmos com medo, mas recebemos o espírito de adoção de filhos, pelo qual chamamos Abba, Pai. E o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Falei sobre este assunto há uns meses atrás, quando preguei sobre o livro de Romanos, capítulo 8. Para mim, uma das grandes verdades profundas é esta ideia de que tu e eu somos adotados, somos família de Deus. E esta adoção no meio do Império Romano era feita de uma forma muito interessante, porque havia o que se chamava o poder paterno, o poder do pai. E o pai tinha todo o poder sobre o seu filho. Não somente quando ele era criança ou jovem, até ao final da sua vida o pai tinha poder sobre ele. E por isso quando alguém pensava em mudar, em ser apadrinhado, a ser adotado por alguém, ele tinha de compreender que aquela pessoa iria mandar nela até ao final da sua vida. Quando nós falamos aqui que nós somos adotados por Deus, significa certamente que nós somos parte da sua família e que por isso temos herança, tal como qualquer outro filho teria, numa casa, um filho, vamos dizer, legítimo, mas ao mesmo tempo também o pai tem todo o poder sobre nós. E claro, é uma pergunta, não é? O Pai, Deus, tem todo o poder sobre ti. Mas isto deve fazer sentir seguro, porque o teu Pai tem todo o poder. E se ele verdadeiramente se fosse adotado como Pai, na sua casa, na sua família, não somente é algo que tu vais receber mais à frente, como herdeiro de Deus, mas também é algo que tu recebes hoje, com a presença de Deus como teu Pai. E por isso tu podes viver esta segurança. A segurança de um filho. Poder no meio da debilidade. Uma das coisas mais impressionantes da Bíblia que fala acerca do papel do Espírito Santo é esta do livro de Romanos, capítulo 8, que diz o versículo 27, e aquele que examina os corações
sabe qual é a intenção do Espírito e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. No versículo 26 diz que o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O que significa isto? Significa que Deus, no Espírito Santo de Deus, e Ele intercede por ti. Ele toma o teu papel no meio da tua fraqueza mais profunda. Ele intercede por ti junto do Deus Todo-Poderoso. Ele intercede por ti quando tu estás fraco. Ele intercede por ti quando as coisas não correm como tu queres. Por isso é que o versículo 28 vem a seguir. Que diz que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Eu acredito sinceramente que Ele intercede por nós no meio desta pandemia. Ele intercede por nós quando nós estamos com as nossas crises, com os nossos medos. Ele intercede por nós quando nós estamos incertos quanto ao futuro. Ele intercede por nós. E é uma das dádivas que nós não compreendemos, porque não temos acesso a ela. É algo que acontece na esfera espiritual, é esta intercessão do Espírito a nosso favor. E por isso o Espírito é um recurso que é impossível de medi-lo. Eu poderia falar muitas coisas sobre as dádivas do Espírito. Uma delas também, certamente, é o fruto do Espírito. Este amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Esta qualidade de vida que muda a nossa vida. Uma das grandes dádivas do Espírito Santo é este poder de transformar a nossa vida. De mudar a nossa boca, a nossa forma de falar. De mudar a nossa atitude para com os outros. De mudar o nosso temperamento e não sermos pessoas demasiado perturbadas. E quando nós pensamos nisso, que o fruto do Espírito é isto, então nós percebemos que o fruto, a dádiva de Deus, é uma dádiva para hoje também. Uma dádiva para mudar hoje a nossa vida. O que semeia no Espírito, ceifa no Espírito. E por isso é muito importante, quando tu pensas acerca disto, o que é que o Espírito Santo faz em ti, ele traz uma transformação na tua vida. O que significa que se tu és cristão há 20 anos, ou há 10 anos, ou há 5 anos, e se tu olhas para a tua vida, e se a tua forma de viver é igual, se a tua forma de reagir é igual, há 5 anos atrás, quer dizer que o teu espírito... O nosso espírito esteve muito quietinho, sem fazer grande mudança em nossa vida. E é preocupante, porque às vezes nós achamos que Deus nos salva para irmos para o céu. Mas não. Deus traz o céu para vivermos aqui na terra. Porquê? Porque se fosse para nós irmos para o céu, então nós não tínhamos que ficar aqui muito tempo aqui a viver. Levávamos logo para lá. Mas parte do propósito de Deus é transformar a tua vida aqui, tornar-te uma pessoa melhor. E eu oro que o Senhor traga este fruto à tua vida, à minha vida. E quero terminar com o último pensamento. Falar acerca da importância de sermos cheios do Espírito Santo. No livro de Efésios, capítulo 5, falando acerca de várias atitudes erradas que nós nos devíamos despojar, que deveríamos abandonar, que deveríamos nos livrar delas. E ele diz assim, diz o versículo 16, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. E se calhar tu e eu estamos a viver estes tempos dias maus, não é? Diz assim, portanto não sejais insensatos, mas entendei qual é a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com o vinho que leva à devassidão, mas enchei-vos do Espírito. A importância de que, eu digo aí, um crente não pode obter mais do Espírito Santo, que já habita no crente em toda a sua plenitude, mas o Espírito pode obter mais do crente, isto é, ele pode exercer completo controle da vida que lhe é submissa. Nenhum crente em Cristo jamais recebeu ordem para dar habitação ao Espírito Santo. Nós já somos a sua habitação.
Isso é certo e permanente. Nenhum crente tem a ordem até de ser batizado com o Espírito Santo. Isso é Deus que o faz. Mas todos os crentes têm a ordem para serem cheios do Espírito Santo. Porquê? Porque há uma responsabilidade individual de nós criarmos espaço em nosso coração, em nossa vida, para que o Espírito Santo controle a nossa vida. Vivermos controlados com o Espírito Santo, que nos vai levar a viver os frutos do Espírito. E claro, esta ilustração que é, assim como alguém está debaixo do poder do álcool, vocês deveriam estar debaixo do poder do Espírito Santo. Sermos influenciados por ele. E se calhar quando nós pensamos nisso, quanto é que Deus tem de nós? Quais são as áreas, os quartos da tua casa em que estás a resistir, dar pleno controle a Deus? Conta-se a história de um certo homem que convidou Jesus para entrar na sua casa, não é? E ele viu a casa como uma série de espaços, uma série de cômodos, não é? A sala de estar, a cozinha, os quartos, não é? E percebeu que quando Cristo entrava, ocupava a sala. E ele percebeu, mas Cristo não pode só ocupar a sala, ele tem que ocupar os outros cômodos na casa. Não é? Quanto é que Deus está a ocupar em tua vida? Até que ponto é que estás plenamente submisso a Deus, confiando, esperando, deleitando-se no seu amor eterno? Até que ponto é que continua num círculo de pecar e confessar em vícios que não trazem vitória à tua vida e que precisas entregar esse controle a Deus? Até que ponto é que tu não estás a conseguir quebrar hábitos ou então a começar hábitos que te levem a ser o homem e a mulher que Deus quer que tu sejas? Isso é muito importante, porque não é somente uma coisa... Às vezes nós pensamos que esta vida no Espírito é uma coisa muito espiritual somente. Mas é uma coisa que tem muito de pernas, aqui na Terra. Escolhas que nós fazemos, decisões que nós tomamos. É isso que vai determinar o quanto Deus vai guiar ou não a nossa vida. E por isso eu quero te encorajar a deixar que Deus possa verdadeiramente tomar conta da tua vida. Hoje celebramos esse grande recurso de Deus, o recurso que é o Espírito Santo, que habita em nós e que estará conosco para sempre. Este pensamento de que Ele está verdadeiro, Ele é o poder de Deus para sermos as suas testemunhas. Ele nos traz dádivas de Deus. Mas tu e eu somos chamados a esta responsabilidade de lhe dar o controle na nossa vida. Eu gostava de terminar com a história de um homem que Deus trouxe à minha memória enquanto estava a preparar esta mensagem. A vida de Elias, no capítulo 19. Elias tinha vivido momentos que homem nenhum viveu, profeta nenhum tinha experimentado lá no cimo daquele monte, desafiando os profetas de Baal. E lá no cimo daquele monte, desafiando os profetas, ele viu o agir de Deus e aquele sacrifício a ser queimado do céu. Pouco depois, Deus lhe disse, avisa a Acabe que chuva chegará. E assim foi, a chuva veio. Depois daquele episódio, uma ameaça de morte por parte de Jezabel, uma mulher impiedosa. E ele fugiu. Ele estaria muito débil na sua vida, estaria cansadíssimo, possivelmente. Eu consigo compreender muito bem o momento de Elias. Elias estaria completamente arrebentado. E naquela altura ele deixa o servo e vai para o deserto, caminho de um dia, sentou-se debaixo de um zimbro e desejou para si a morte. Capítulo 19 de 1 de Reis. E disse, basta, Senhor, toma a minha vida, porque eu não sou melhor que os meus pais. E deitou-se e dormiu-se debaixo do zimbro. E eis que então um anjo tocou-lhe e disse, levanta-te e come. E olhou. E à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Comeu e bebeu e tornou a deitar-se. O problema deste homem era falta de descanso. Eu acho que era um dos problemas que ele tinha. E o anjo tornou a segunda vez e o tocou e lhe disse, levanta-te e come, porque será muito longo o teu caminho. E levantou-se e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias
e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que faz aqui, Elias? E ele dá a explicação: eu tenho sido zeloso para com o Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas, e eu fiquei só e busco a minha vida para me tirarem. E o Senhor lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. E é a partir daqui que eu quero que vocês ouçam melhor, está bem? E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto, e o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, porém o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aí, Elias? Esta é a voz de Deus. É a voz do Espírito Santo que nos convida para sair da nossa caverna, para vivermos uma vida focada em Deus, na direção de Deus, motivada por Deus, empurrada pelo Espírito Santo, dirigida por Ele. Porque a partir daqui Deus fala com Elias e nós sabemos o que acontece. Elias mete cordas nas sapatilhas e vai para longe e faz o trabalho de Deus durante um pedaço de tempo mais. E é assim que Deus também, eu acho que nos está nesta altura dos grandes desafios de pandemia, também nos a chamar para nós usarmos os recursos que Ele nos entrega, o recurso que é o Espírito Santo em nós. O Espírito de Deus que habita em ti e em mim, e que estará connosco para sempre. E quando tu percebes isto, quando tu interiorizas isso, o que tu e eu precisamos de fazer é ouvir Deus falar connosco. É estar à porta da caverna, esperando ouvir a voz de Deus. E quando Ele fala connosco, nós saímos e fazemos. Saímos e obedecemos.